Fala, meus amigos, estou aqui com meu amigo Roman, o homem, a software house que faz eventos. O homem é uma fera, um monstro. E eu vou deixar ele se apresentar e ter uma pergunta que você que tem uma software house, você não pode não deixar de acompanhar esse papo. Então, meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, generosidade, de querer compartilhar sobre o que é uma empresa de software, uma pequena software house, organizar um evento. Então, apresente-se e vamos lá. Fala pessoal, obrigado aí pelo convite, obrigado de ter lembrado da gente aí. Fernando já ajudou a gente em vários pontos aqui, melhorando os nossos processos. É o mínimo que a gente pode fazer para retribuir os benefícios de ter você perto da gente. Meu amigo, meu nome é Roman Bessani, como você falou, sou o CEO da Bessani Software, segunda geração aqui. E a gente procura se atualizar aí para manter no mercado, né? Se manter próximos dos clientes, manter com uma marca forte aí, cada vez mais se destacando diante da concorrência que a gente tem aí no digital, de alguma maneira. Então a gente fica procurando meios de se destacar tanto para os nossos clientes como para o nosso ecossistema aqui que a gente é inserido de Rio Claro e região, né? Legal, É isso aí. muito massa. E é muito curioso ver uma software house organizando um evento. Eu acho isso incrível por vários motivos que eu estava te falando. Eu acho que empreender no Brasil é algo desafiador, mas quando você tem uma software house, eu acho que é um outro nível de dificuldade. Então tem um mérito ainda maior. E quando você vê ali uma pequena software house do interior de São Paulo que vai lá e organiza um evento, cara, eu acho isso ainda mais incrível e acho tão incrível que eu quis convidar você para compartilhar isso. E a minha pergunta é, direta ao ponto, é a seguinte. Se você deixasse de, não, não vou mexer mais com esse evento, vou ser uma software house tradicional. Se você tomasse essa decisão, essa loucura, que eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Vou parar com isso. O que que você perderia? O que que a tua software house perderia? Pensou nisso já? É, eu já pensei em algumas coisas, até a gente vai mudar um pouco o estilo do evento, mas assim, uma coisa que traz você fica como uma autoridade na cabeça das pessoas. Isso é incontestável. Por exemplo, assim, eu tenho uma pessoa que eu trouxe para fazer palestra aqui, né? E ele é embaixador oficial, né, do Mercado Livre, tem algumas situações, né? E ele já deu palestra lá dentro do Mercado Livre, tem um grupo de mentoria, enfim, várias coisas. E ele falando, ele não é daqui dessa cidade, né? Então ele falando, né? Ele falou, cara, preciso resolver algumas coisas. Tem hora que a nossa vida é cheia. Bom, e ele falando para minha esposa, bom, você é casado com Roma, né? Deve saber. Então, assim, é engraçado, porque ele faz evento e para mim, ele eu falei, cara, para conseguir 20 minutos desse cara é complicado. E eu faço evento, e ele falando de mim para minha esposa, ele falou: Não, você deve saber como é que é, a vida do Roma deve ser correria, né? Do Bessane deve ser correria também, e tal. Nossa, agenda cheia, e tal. Então, o que essa conversa simples, né, conversando informalmente com a minha esposa e ela me contando depois, é bem o que um evento faz. Ele ancora um nível de autoridade surreal que não dá para comparar. Por que que não dá para comparar? Porque poucas pessoas fazem. E quando você falou, né, você falou, não tem problema em liberar algumas dicas, não tem, porque o difícil é fazer. Então, a gente, quando pega para fazer, e você que está escutando assim, fazer um negócio desse nível, você olha para o lado, você acha que o seu concorrente vai fazer? Você acha que vai se importar em cuidar dos clientes, né? Fazer algo que destaque e honre eles? Não é? É poucas pessoas que fazem isso. Ainda mais desse tamanho, né? De pequenas e médias empresas. Então, assim, a gente acaba ancorando uma posição na cabeça do cliente que quando você cobra um pouco a mais, que nem meu ticket médio hoje, é 2 vezes e meia maior que o ticket nacional, aí segundo a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software. É, como que a gente faz isso? O evento ajuda isso, né? A gente ancora, mostra, faz uma venda ancorada nesse nível.
Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu perderia uma coisa que é meio que intangível, o brand. Parando com o evento, a resposta que eu daria, assim, sem sombra de dúvidas, eu perderia a brand, né? Eu posso, lógico, hoje nós já fizemos 6 edições, a gente pode dar um tempo, tal, né? Mas se eu ficar muitos anos sem, obviamente, perder brand e isso é difícil de conquistar. Então, para mim, esse é o maior benefício. Só que para falar de brand, você tem que ter uma visão 360. A software house, muitas vezes, ela não tem marca, ela tem produto. Não entende? A maioria das empresas foca no produto. Por exemplo, né, a gente fala da Bling. A Bling ela não tem uma marca por trás. É diferente da TOTS. A TOTS tem uma marca por trás dos produtos. A Bling tem um produto. E esse é o jogo dela, por isso que ela é barata, porque ela não tem marca por trás. Então, esse é o meu ponto de vista. É qual jogo que você está querendo? Se você quer um jogo de brand, de marca, eu acho que perde muito não fazendo ou deixa muito dinheiro na mesa. Então, para mim, o posicionamento que eu tenho hoje, isso faz parte daquilo que eu trago como estratégia de posicionar e vender as nossas soluções. Sensacional isso. E aí, acho que tem um recado muito claro, muito forte de quem é uma software house que está ali no interior de São Paulo. E eu falo isso com muito orgulho, porque a gente está falando de uma empresa grande que tem acesso a capital. Estou falando de tosse, como você falou. Então, você ser uma empresa Você nem se pequena. poderia falar, né? Mas não, podemos falar, não tem problema. E aí, o que que acontece? Eu acho que então, tem um mérito maior. Então, você que é uma pequena software house, ou uma média, por que não fazer? Por que não pensar, ainda mais com esse recado de quem está fazendo, né? E aí, a minha segunda pergunta então, ficou muito claro que o evento ajuda você a ter essa autoridade perante os seus clientes ali, e você falou uma coisa sobre ticket médio, ou seja, ao te dar essa autoridade, o cara fala, não, eu estou trabalhando com uma empresa ali que tem uma marca mais forte. Então faz o cara inconscientemente talvez tope pagar mais caro do que Sem aquela outra que dúvida. não está fazendo. É um pouco isso, né? Posso até contar um exemplo? Por favor. Encerrando o evento, né? Veio uma pessoa assim, querendo marcar reunião com a gente e tal. Logo depois do evento, né, na semana seguinte. Não lembro que edição que era, se for na quarta ou na quinta, não foi na última. E ela falou, marcar. Aí recebemos ela aí, né, tal, queria falar com a gente. Falou assim, ó, eu não sei o que eu vou comprar de vocês, mas eu quero comprar alguma coisa. A pessoa queria virar nosso cliente e nem sabia o porquê. E a gente não faz pitch, tá? O nosso evento não vende um curso no final. Até a gente não estou falando que a gente é contra nem a favor para fazer ou não fazer. Só estou falando nas últimas edições aí, foi uma. A gente não vendia nada. Falou, cara, não vamos vender para não misturar as coisas, para eles verem que a gente só quer entregar mesmo. E foi essa estratégia que essa pessoa saiu de lá, né, marcou uma reunião com o nosso comercial para falar com a gente e no final ela queria comprar alguma coisa, né? Então, assim, olha o nível de autoridade que é construída na cabeça da pessoa, sabe? E aí a gente foi entender, falou, ó, não tenho que o produto que eu vendo não é pro seu tipo de negócio, tal. Aí acabou que ela comprou aí depois passou anos, ela comprou um negócio que a gente conseguia atender com as soluções e aí ela virou cliente. Mas você tá entendendo o que eu tô falando? É muito isso, sabe? É curioso isso. Esse caso me lembra uma outra situação parecida que aconteceu comigo, que foi um cliente, um prospecto, na verdade, que tinha ouvido algumas palestras minhas e visto alguns conteúdos no YouTube. E aí, quando a gente foi para uma reunião, ele falou, cara, está na hora da gente contratar o serviço da sua consultoria para ajudar a gente aqui. E aí ele falou assim, ó, vamos direto ao assunto, porque você não vai vender para mim, eu já estou comprado, eu já sei o que você faz. Então, eu acho que esse é o poder de produzir conteúdo com visão de contribuir com algum público-alvo. E a mesma coisa é o evento, né? Te ajuda na compra, te ajuda e remete àquilo que você falou, na percepção de autoridade, né? Facilita isso, né? E eu acredito muito nisso também. E eu acho que esse é um caminho natural, pena que poucas software houses estão fazendo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria voltar um pouquinho. Você fez a sexta edição, nós estamos no ano de 2025, a gente está gravando esse podcast. 6 edições, tiveram muito aprendizado aí, isso é muito massa. Mas a primeira edição, porque assim, nunca tinha feito um evento e vou fazer um evento.
Quais foram os receios que você teve, cara? Porque precisa de muita coragem no primeiro evento. Precisa, isso é verdade. Foi uma pessoa, o nome dela é Johnson Apolinari. Esse, a gente ia nos cursos, né, de conteúdo, isso nós estamos falando, as 6 edições aí, nós estamos falando um pouco antes da pandemia ali, na época da pandemia, 2019 e 20 Aham. ali, né? E a gente frequentou muitos cursos, de conteúdo digital e tal. E esse meu amigo, né, essas pessoas que eu fiz contato em um curso, não foi nem um curso, ele estava dando uma live junto, fazendo um collab, como a gente está fazendo com com a grande conhecida minha, que me ajudou a estruturar o meu comercial. E aí eu entrei na live, comentei, falei com ele e diante do desafio a gente começou a. Tinha um desafio que eu estava cumprindo de. Poxa, ó, a doideira, agora que eu lembrei. Eu não lembrava como é que eu tinha conhecido esse cara. Tinha esquecido, na real. Ele estava fazendo live com essa pessoa que me ajudou a estruturar o comercial, e eu estava fazendo, num dos cursos digitais que eu estava fazendo, tinha tarefas, e uma das tarefas era se conectar com pessoas novas no digital. Então eu peguei, mano, gostei da live com ele que ele estava fazendo com essa conhecida minha, mandei um zap, né, cumprindo essa tarefa, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada e decidida, e abordei ele e tal para conversar sobre propósito. Pô, cara, gostei do seu propósito e tal, achei semelhante com o nosso. E de lá pra cá, a gente começou a trocar ideia. E eu falei pra ele, cara, tenho vontade de fazer um evento para ajudar meus clientes. Mas ficou nisso. Quando veio a pandemia, que veio o lockdown, eu falei, cara, tem empresas, clientes meus fechando. O que que a gente poderia fazer? Cara, vamos fazer um evento de fluxo de caixa. Esses caras estão todos sem. Aí conversa vai, conversa vem. Ele com essa energia, ele falou: "Vamos fazer, eu vou para ele, era do Espírito Santo, aí a gente faz". Aí sabe aquela coisa da energia certa? Eu já estava querendo, né? Não foi nem no grupo de sócios, porque eu tenho meu familiar, minha mãe, meu pai. Só que eles são assim, eles não são tão arrojados de iniciar, mas quando o piano tá na subida, eles vê ali que tá para ser empurrado, eles vêm atrás e empurra. E aí esse cara me ajudou a pôr o piano na direção da subida, conversei com a família, com o conselho, eu disse, vamos subir que faz sentido isso, vamos empurrar esse piano para cima. Então, por que que eu estou contando a história dessa pessoa, né? Uma para honrar, a gente gosta disso, mas a outra é porque, às vezes, a coragem falta você achar um match com outro louco. Eu estou querendo dizer assim, se fosse só com a minha família, não que eles fossem contra, mas talvez isso não teria rolado pelo estilo conservador que eles são. Mas aí, quando eu peguei uma energia, né, dessa de ambiente, né, os caras de curso falavam muito o ambiente de você frequentar. É mais se você se conectar com pessoa com a mesma visão, propósito, para falar, vamos. E esse cara falou o vamos. Posso falar para você? O que ele contribuiu no evento foi falar o vamos. Porque 99% foi a minha família e a equipe aqui. Mas esse vamos deu a diferença. Então, aí, com essa situação, né, de, pô, vamos fazer e tal. A gente fez fechado somente para clientes. E aí a gente colocou 70 clientes com a entrada franca dentro de um auditório e aí fez o primeiro evento falando de fluxo de caixa. Ou seja, quem quer fazer, precisa ter coragem, precisa executar, né? E era um risco, como tudo que empreender é um risco. E, cara, um dos intuitos de chamar pessoas aqui que estão fazendo, compartilhar suas histórias é isso, porque eles têm grande aprendizado, têm insight. E eu sempre brinco, né? Se a gente assistir esse papo aqui 10 vezes, em momentos diferentes, você vai ter 10 visões diferentes, 10 aprendizados, 10 dúvidas, e eu acho isso incrível, né? Porque é o que você vivenciou ali. E curioso você falar isso, é que o teu objetivo era ajudar aí, ajudar no sentido bom da palavra, contribuir com o teu cliente. Eu acho que esse é o É, grande poder, né? De aumenta o relacionamento, aumenta esse poder de você contribuir ali. É claro que tem uma relação comercial,
tem um negócio, tem uma relação cliente-fornecedor. Ninguém está dizendo que não tem. Mas quando por trás dessa relação você apimenta ela no sentido de eu quero verdadeiramente contribuir, né? E, pô, entrada franca ali. E como é que foi? Acabou o evento, você fez o primeiro evento. O que você percebeu ali? Quando tipo, acabou o evento, cara, o que você sentiu? Você lembra disso? Essa era uma das. O tema fluxo de caixa foi uma das principais dores do que os negócios fecharam na época da pandemia. Aham. Então, assim, a gente sentiu uma certa gratidão, porque eu acho que, como a gente, muitas software houses têm as ferramentas que o cliente precisa, mas o cliente não usa, né? Ou não usa porque fala que não sabe que tem, ou não usa porque não sabe como usar e não sabe como usar porque trocou o funcionário, trocou o quadro, né? Ah, então foi explicado pro Fernandes, e o Fernandes saiu e passou meia boca pro próximo funcionário. O próximo fica naquela telefone, sabe aquele Sem telefone sem fio. fio? E vai ficando ruído, e aí o que paralisa as pessoas geralmente é o medo ou a falta de informação, né? E aí, com a falta de informação, paralisa aquele funcionário, ele começa a fazer de outra maneira, que pode ser uma planilha ou um caderno, sei lá o que ele, como que ele faz, e aí ele para de usar aquela ferramenta dentro. Então, quando a gente resgatou isso no evento, muitos voltaram a usar a ferramenta. Então, isso foi bem gratificante. Que a gente não quer vender algo para ser subutilizado, né, ou mal utilizado. A gente quer vender para realmente fazer a diferença, né? Eu acho que um benefício do programador, da software house, é isso, né? São ferramentas que podem mudar a realidade do cara se o cara utilizar, né? Traz mais Sim. qualidade, ele faz a tarefa burocrática sem grande perca de tempo. Então, é realizador. Então a gente saiu com duas realizações bem grandes naquele evento. A primeira, de o ato de fazer o evento, finalizar, pô, poxa, que legal, feedback positivo e tal. Todo mundo com máscara mesmo, porque foi na época da pandemia, seguindo as orientações sanitárias. Mas foi legal, foi muito positivo, né? Não poderia ter tanta gente por causa do espaço, tudo. E a outra é a realização como produto, né? As pessoas mais engajadas usando, falando, não, vou começar, e depois feedbacks durante a semana. Então, eu acho, assim, foi dois momentos muito marcantes, né? O final do evento, como, ufa, né? Pô, que legal, tal. E também durante a semana seguinte, essa coisa dos clientes engajando, usando mais a ferramenta de fluxo de caixa, tendo mais controle para passar pelas dificuldades de uma maneira mais fácil, né? Ou seja, o evento ali com um objetivo muito bacana de contribuir verdadeiramente, ele ajudou a mostrar o potencial do produto de vocês, como aquilo poderia contribuir ainda mais com o cliente naquela realidade. Porque muitos Uhum. desconheciam, muitos conheciam mais ou menos, troca de funcionário, ou seja, aquilo que acontece no dia a dia de uma empresa de software convencional, né? E vocês usaram o evento para ampliar o uso da ferramenta de fluxo de caixa e como isso poderia contribuir com aquela realidade daquele cliente, né? Exatamente isso, né? Isso, exato. Foi bem isso que ocorreu. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, você é CEO de uma software house, e software house é um ambiente muito dinâmico, porque você pode estar tudo bem agora, e daqui a uma hora cai o teu produto, uma hora tem um problema na emissão de nota, e aí começa. Então, essa é a vida real da empresa de software no Brasil, né? E eu acho que isso só mostra o quanto o segmento é forte e o quanto ele está preparado para lidar com isso aí, né? Porque isso acontece com todo mundo. Então, você tem uma software house, tem uma operação, ela e aí é uma visão minha, a operação de software house é uma operação complexa, por causa, pode estar tudo bem e acontecer essas quedas, essas coisas malucas, a vida real é assim, mudança regulatória, troca de funcionário, muitas vezes o teu cliente entrando em contato com a software house para tirar uma dúvida fiscal, uma dúvida contábil, já deve ter acontecido com vocês aí, né? Uhum. Agora, como
mesmo com tudo isso na cabeça, ou seja, o dia a dia de uma software house, você conseguiu ter esse insight do evento. Sei que você contou a história que você quis fazer, mas é uma coisa muito fora da curva, né? Uhum. Não é uma coisa que ninguém para pensar, vou fazer um evento. É só a sua tela está sendo o quê? Engolida pela operação ali. Chuva de chamado, quebra de versão. Estou falando de maneira geral do mercado. Estou falando de ninguém específico. E você, peraí, não, peraí. Eu tenho uma operação aqui, Aham. mas eu posso fazer diferente. Fazer Aham. um evento. Eu tenho por premissa, assim, aí é meu estilo de gestão de CEO, e aí eu acho que cada um tem um estilo, né? Mas a criatividade é a soma dos seus repertórios, né? E às vezes a gente está muito direcionado para a minha área, né? O que eu vejo assim, a gente tem mastermind, né, de para software house, a gente tem curso para software house, a gente tem mentoria para software house, a gente tem grupo software house. Só que às vezes você fazer esse cross, aumentar o seu repertório em outras áreas, traz a possibilidade de oceano azul. Né? Quando isso eu vi, fiquei muito inspirado naquele Circo de Solé lá, que é um circo super famoso, que ele concorre, ele tinha o circo lá posicionado, e ele foi ver o que era concorrente dele, e o concorrente direto, circos. Mas ele via que se a pessoa ia para o teatro, ela deixava de ir para o circo. E aí veio a classe dos indiretos. Ora, se a pessoa está procurando esse tipo de entretenimento, que são pessoas se apresentando, por que que eu não posso trazer isso para esse ambiente e retirar os animais? E aí ele foi emendando isso que virou o Circo de Solé. Então, por que que eu estou falando isso? Às vezes, você trazer algo de uma outra categoria que indiretamente ou diretamente se relaciona com o seu negócio, você acha um oceano azul. Quando ele fez isso, colocou o teatro junto com o circo, ele achou um oceano azul e até hoje não tem ninguém que faça o que ele faz. Então, é um jeito que eu vou, né? A gente conheceu em cursos específicos de software house, de tecnologia, vamos assim por dizer, mas também eu frequento esses outros ambientes. Por exemplo, a gente tem um podcast com você e chama Bessani Cash, e a gente faz mais de 4 anos. Foi na época da pandemia também. Como isso? Porque esse meio, né, o meio do marketing digital, já falava que o conteúdo de podcast seria a tendência antes mesmo de ser a tendência. E a gente entrou nisso. Então, é um estilo meu de gestão frequentar outras áreas para sair um pouco, né, da cabeça embaixo da terra, que é o dia a dia operacional. E, opa, deixa eu ver o que que o mercado, deixa eu ver o macro da coisa, né? E desse macro, o que que eu consigo trazer para cá para me diferenciar? É um exercício que eu particularmente pratico, né? Mas não sei se é certo ou errado. É o que a gente vem fazendo aqui na Bessane, é trazer coisas, né, que a gente vê em outros segmentos, aplicando para o nosso. Por quê? Porque a inovação não é fazer algo novo, é fazer algo novo do que o seu mercado ainda não faz. É Perfeito. simples assim. Sim. Você falou algumas coisas aí bem interessantes. Repertório, sensacional isso, tá? Eu penso igual também. A gente tem que ampliar o nosso repertório, e ampliar o repertório não é só estar frequentando as mesmas coisas. Estou nessa contigo também. E uma outra coisa também é o cross, né? Na parte de produto ali, ou até de inovação, tem o benchmark cruzado. É eu fazer um benchmark fora do meu setor. Então, imagina que eu tenho lá uma empresa que tem um atendimento incrível, mas não é do meu setor. Eu vou lá, vou aprender com aquele cara. Exatamente o cross que você está falando. Então, isso faz total sentido. E aí, pessoal, vocês vão, vão ouvir isso daqui. Eu acho que tem grandes aprendizados nisso que o nosso amigo está falando.
em produzir conteúdo, em fazer evento, né? E aí vou falar de novo isso, tá? Mas com o maior respeito, com o maior carinho, maior admiração, é uma pequena software house. E aí eu vou emendar uma coisa que eu ouvi recentemente do Flávio Augusto falando, que ele falou: você acha? Eu não acho certo a gente admirar pessoas como eu. A gente tem que admirar o pequeno empresário. E o pequeno empresário tem mérito. O Flávio Augusto falou isso, eu vi no podcast. E eu já admirava as pequenas e médias empresas, porque foi as pequenas e médias software house, foi onde eu me encontrei. É o público que eu mais gosto de atuar. E então, o que você está falando é muito valioso, sabe? Está compartilhando e produz evento, produz conteúdo, né? Então, tem grandes lições do que você está falando aí. E tirando essa história que você falou do primeiro evento, desse objetivo, teve algum cliente em alguma edição ou pós-edição que abordou você para falar alguma coisa do evento em si que se surpreendeu? Você lembra de alguma coisa? Tem um cliente que ele abordou a gente, a gente fez convite, né? E agora eu não me lembro, porque aí depois a gente começou a cobrar, né? Porque foi elevando. Hoje, nosso evento tem camarote, praça de alimentação, telão, cara, de 29 metros. É uma coisa que é um evento, 400 pessoas, no maior clube da cidade. Para vocês terem uma ideia, a associação da cidade, a associação comercial, qual faz parte da diretoria, tem 1.600 associados. Ela fez um evento no mesmo mês, trazendo o apresentador da CNN lá, que eu esqueci o nome. Acho que é o Segré, lembrei. É um cara que entende de economia e tal. Ela colocou 100 na mesma cidade, ela colocou 150 no mesmo clube. A gente não, acho que tem 400 poucos clientes, contratos aí, CNPJs. Tem um quarto disso do que ela tem. E a gente colocou 400, mais do que o dobro que a associação comercial colocou no mesmo clube no mesmo mês, no mesmo período. A gente fez tipo dia 13 e eles fizeram dia 3, um pouco antes do que o nosso. Então, o evento realmente ele é grande, é algo impactante aqui na nossa cidade. Vai prefeito, vice-prefeito, autoridades, é algo muito bacana. Mas uma das coisas, aí a gente começou a cobrar, né? Para ir aumentando essa experiência do cliente lá no evento. E teve um cliente que eu não me lembro se ele pagou ou não, isso não vem ao caso. Mas ele falou assim, essa frase, ele falando para mim, falou, vou dar mais uma chance para esse cara, porque ele ia ligar, ele entrou no suporte para cancelar o contrato. Cancelar. Ah, porque não vai, não foi, não via. Cancelar o contrato. Aí não sei como é que foi a abordagem nossa ou da equipe que esse cara caiu no evento. Caiu no evento, não cancelou o contrato e o ticket do contrato dele multiplicou por três. Aumentou três vezes o que ele pagava do, do valor mensal. Depois, saiu do evento, marcou a reunião comercial que queria isso, isso, queria entender. Ele começou a pagar três vezes mais do que ele pagava. Então, olha o nível da auto. O cara foi, ele falou as palavras dele, Roma, eu fui no evento para eu entrei em contato com vocês para cancelar. Me falaram do evento, ele falou assim, eu vou lá para dar a última chance para esses caras. Saiu do evento, negociou três vezes mais. Então, é esse tipo e inúmeras situações que ocorreram graças ao evento. Então, assim, ele nos ajuda de diversas maneiras, e esse é um típico caso de retenção que a gente ficou sabendo só mais para frente. Que massa. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, uma coisa que me ocorreu. Você está ali com pessoas da tua base de clientes, outras pessoas, convidados que você traz, e nessa mescla é uma mescla interessante. Mas olhando para o cliente que está lá dentro, que está participando do evento ali, você é uma software house. Tem alguma ação estruturada dentro do evento para você captar feedback sobre o produto? Tem alguma coisa nessa linha? Vocês fazem, deixam isso correr solto? Já fizeram? Como é que é isso? Não, feedback do produto o que nem é uma grande sacada essa daqui, modéstia à parte, uma estratégia nossa. A gente tem eventos, tem não, né? De vez em quando faz eventos
Esse ano nós vamos fazer com mais frequência, só para clientes. Eles não pagam nada aqui dentro da sede. Sabe qual é o pagamento dele? Ah, Responder uma pesquisa de satisfação, que eu não chamo de pesquisa, ficha de inscrição. Ó, inscreva-se aqui. Para o cara inscrever, e vários reclamam, ah, mas tem que responder. Eu falei, cara, você não vai pagar nada, é só preencher esse formulário. Então, para ele se inscrever nos eventos que são fechados para clientes e a gente não cobra nada, eu tenho a pesquisa de satisfação, e aí pesquisa de serviço, produto, tudo certinho. Pro evento, eu não faço do produto. Por quê? Porque até é uma coisa que a gente está mudando. O evento, lembra que eu falei que o primeiro evento foi só para clientes? No segundo, os caras perguntaram, os clientes que foram perguntaram: posso levar um convidado? Aí a gente não cobrava do cliente e cobrava do convidado. E aí levaram um monte de pessoas que não eram. Aí a gente teve que adaptar um pouco a programação. No terceiro, mais ainda. No quarto, resumindo. Hoje, no último evento, 10% só é cliente, 90% das pessoas que vão não são clientes. Então a gente está recalculando a estrutura do evento para voltar à essência e fazer só para clientes, entender como é que a gente cresce, mas cresce com o cliente indo. Porque todo esse trabalho a gente fatura, mas a gente reinveste no evento, então não tem lucro, né? A gente, a hora que ia dar mais lucro, fez a praça de alimentação, ia dar mais lucro, fez o camarote para o cliente gratuito, com red energético e coquetel sem álcool o dia inteiro, e queijo. Então é uma estrutura muito bacana que a gente reinveste, a gente não quer ganhar dinheiro disso, né? Não é a nossa estratégia, não quer ganhar dinheiro com o evento, pelo menos não nesse momento. E aí, vendo que o cliente não estava indo tanto pela proporção, a gente recalculou e vamos fazer eventos menores só para clientes, resgatar, para ativar essa comunidade nossa, né? E perfeito. com, com isso, né, só fechando, no evento, a gente acabou que fazia para receberem as fotos do evento, a pessoa tinha que responder uma pesquisa de satisfação e no final da pesquisa tinha o link para as fotos. Então tem que ser tudo meio troca, tá? Os caras não vão, ai, responde aqui a pesquisa, por favor, esquece. Você tem que, ó, eu te dou as fotos do evento, mas você responde isso. É isso eu te dou um evento, mas você responde essa pesquisa. Isso para aumentar a taxa de pessoas que participam, porque não é 100%. Ah, sim, mas isso é a vida real, é isso. E aí, trazendo um dado para você, eu estou fazendo pesquisa junto a cliente desde 2012, 2013. Desde essa época, sabe o que a gente usava para fazer pesquisa? Voucher no Starbucks, voucher em algumas coisas, ou voucher em coisa que os caras queriam. Às vezes, oferta de módulos por X tempo. Então, Uhum. assim, ninguém tem tempo para responder pesquisa e concordo contigo, bate com a minha experiência também. Agora, eu não posso deixar de falar a tua genialidade. Cara, eu sou muito fã disso, de coisas simples. Quando é algo muito simples, mas é óbvio e simples, eu gosto de dar um nome de gênio. E isso que tu fez de, cara, não vou chamar de pesquisa, eu vou chamar de inscrição. É uma sacada extremamente simples, óbvia, só que ela, ela é óbvia, mas ela não é aparente, né? Aprendi isso com uma UX que trabalha com a gente. Então, genial, isso eu vou adotar isso, vou fazer um teste, um experimento disso. E acho que é uma das grandes sacadas do aprendizado, do papo, do relacionamento, dessa troca, é isso, né? E é uma coisa prática, né? Que é o que eu faço, não é que eu vi num curso e a gente foi, pô, o cara não responde, o cara, o que que eu posso fazer? Pô, tudo bem. A ficha de inscrição ele não vai ter como burlar, porque É, sai o crachazinho no nome dele, então ele tem que preencher. ele tem que preencher. Mas mesmo que você tivesse visto no curso, eu acho que é válido, muito Aham. válido, mas da forma que você trouxe ainda, porque aí é autoral, é outra coisa, e você está compartilhando, e aí eu vou conectar uma coisa com a outra, que é a estratégia de conteúdo com a estratégia de evento. Para mim são coisas muito poderosas, muito fortes, muito correlacionadas, e há um outro elemento que você trouxe que para mim também é crucial, que é a questão da comunidade.
pelo que eu entendi, você está resgatando isso agora, você vai focar na tua comunidade de clientes. E uma outra coisa que você falou que eu acredito muito também é vamos crescer junto. Eu, Software House, quero crescer, é legítimo, mas eu quero ajudar você, ajudar que eu digo é contribuir. Eu quero contribuir com o meu cliente. Isso remete à comunidade, remete à troca, remete a aprendizado, a erros e acertos, à vida real, né? Igual a gente você falou do cara que quer cancelar. Cara, eu tenho que falar, tá? Porque precisa ter muita coragem para fazer o que você fez agora há pouco, de o cara ia cancelar. E uma das coisas que eu percebi em você, nas vezes que a gente se encontrou, você é um cara muito vida real. Você é um cara muito simples e tem muito aprendizado aí, sabe? Eu fico observando, observei teu pai, a tua irmã, falei, caramba, acho que eu tenho que aprender mais com esses caras. E essa simplicidade que vocês emanam aí, então isso que você falou agora também, então eu acho que é muito massa isso de a vida real da empresa de software é essa. A vida real de qualquer empresa é lidar com problemas. As empresas, não é que tudo dá certo. Inclusive, de novo, vi uma frase do Flávio Augusto no podcast, ele falou, não, no fim tudo dá certo. Não, no fim tudo dá certo. Se você tem que fazer dar certo. Da mesma maneira que você foi organizar o primeiro evento, era uma ideia fantástica, por sinal, mas cheio de prós e contras. Vocês fizeram dar certo. E para fazer dar certo, é enfrentar o problema que aparece. Então, sabe, são sacadas que parecem simples e óbvias, mas que eu acredito que possam ajudar muitas pessoas. E vou te falar uma coisa, imitando você já, com a maior simplicidade e humildade. Tem ensinamentos para mim também. Você vê um cara que fez, entendeu? Você vê um cara que fala, ó, o cara ia cancelar e depois do evento o ticket aumentou 3 vezes. Então, para quem está prestando atenção, cara, por isso que eu sou apaixonado por conteúdo porque a reflexão, o ensinamento que você traz, isso não tem preço. Não só para mim, para todo mundo, entendeu? E o podcast é isso. Então, é muito massa isso, né? E deixa eu te falar uma coisa. Você pode compartilhar um problema que você não sabia. Pô, vou fazer evento. Você pensou um monte de coisa. A gente sempre pensa no positivo, é igual relacionamento. Você começa a namorar, você pensa, é igual projeto, é igual parceria. A gente sempre Uhum. pensa no positivo, eu acho que tá certo. Mas a gente sabe que tem que enfrentar os entraves, os problemas da vida real, é assim para todo mundo. Uma coisa que você descobriu que você não sabia ou não imaginava, cara, pô, eu não sabia que para fazer o evento eu tinha que lidar com isso. Tem alguns aprendizados nisso, coisas que você descobriu? Cara, a gente sempre foi, como eu falei, tem bons relacionamentos. Então, se você achar bons parceiros aí, vai conversando com um, conversando com outro, você vai achar bons, parceiros para a construção de um evento, interessante. E isso é basicamente com a observação de indo em eventos na sua cidade ou região. Já está rolando. Pode ser que não eventos de negócio, mas evento, casamento. Os meus fornecedores são os mesmos que faz show, casamento. No meu caso é show, né? Os parceiros são os mesmos que traz show para a cidade. Então, porque o telão nosso é coisa de primeiro mundo, então o som também, o lugar também. Então, eu acho que a estrutura é essa. Mas o que me pegou de surpresa, que assim, tem que tomar um certo cuidado, e não é que não dá, mas é uma outra realidade. A gente que não tem essa autoridade pelo conteúdo construído e transformando em comunidade, é muito difícil de você levar pessoas para o evento. Lembra aquilo que eu falei da associação, que levou 150? Pô, ela tem um nome de prestígio na cidade. É até engraçado. Junto com o evento, eu faço cota de patrocínios. Os patrocinadores que eu ofereci, que eu fui atrás primeiro, nenhum topou com a gente, porque software house não tem tradição nada, não tem instituição forte, né, em termos na cidade aí, né? E eles não fecharam com a gente e todos eles patrocinaram o evento da associação. Por quê? Porque a associação
tem um nome de instituição forte. Só que, em termos de pessoas, foi 2 vezes e meia menos que a gente. Que a gente é quase 400. Então, olha a doideira. É, e isso vem acarretar o quê? É muito difícil você levar pessoas. E eu faço no domingo ainda, né? Às vezes é mais difícil ainda. No domingo, o dia inteiro. Faço minha imersão, das 8 da manhã é, às 17 horas, mais ou menos isso. Então, isso dificulta um pouco mais. Então, para mim, a surpresa, a maior trava do evento, seja ele gratuito ou cobrando, é as pessoas irem. Não imaginava que é isso, por isso que eu estou falando para você. A maior trava é fazer as pessoas irem no seu evento. Tem um amigo meu que fez um evento, né, e se baseando nisso, investiu em tráfego pago, uma doideira. Ele usou uma frase que eu achei surreal. Ele falou assim: Roma, meu evento vai ser um fracasso estourado. Eu tenho telão, coloquei na TV, coloquei no jornal, não sei onde, um monte de coisa. Mas o evento tá vazio, não tem ninguém. Aí ele deu um corre e conseguiu reverter, né? Começou a fazer ligação. Pessoal, mas é meio que isso. Às vezes você monta uma mega estrutura e as pessoas não vão. E o evento de sucesso não é a mega estrutura. Olha que doideira. É o lugar cheio. Entende ou não? Então, Ah, aí, eu né? sei que eu Entendi. sei que tem aquela teoria, pô, vai quem tem que ir, beleza. Mas em termos de negócio, o que vai trazer uma brand forte é o evento cheio, não a estrutura de primeira. E o meu maior aprendizado foi entender que isso é o mais difícil. Por isso que quando você fala em construir comunidade, é muito verdade. Porque para a Bessana, ela está na sexta edição. E toda edição é um sacrifício, porque eu tenho que colocar o meu. Eu tenho uma estrutura de comercial forte, tenho um processo comercial muito bom, e eu tenho que colocar esse comercial para trabalhar, para fazer as 400 inscrições. E para mim, isso é o mais difícil. E assim, ó, vou te dar esse cara que eu falei aí que ia tomar um revés, é do sul, é de uma cidade. Então, assim, não é Rio de... Se você não tem a comunidade, não importa a sua cidade. É difícil você fazer as pessoas irem até você. Salvo se você está numa grande metrópole. Eu tô falando de pessoas no interior, seja interior de São Paulo, interior do sul, interior do norte, não importa da onde. É difícil porque as pessoas do interior não têm a cultura de se atualizar. Então, esse é o X da questão. Não é só sobre pagar. Ah, vou cobrar, não vou cobrar. Não é só sobre isso. É a pessoa ir perder o tempo, perder, né? Eu estou falando, pensando. Investir o tempo da família uma única vez, ou não sei qual a frequência que você vai querer fazer, para se atualizar. Então, vou fazer tráfego, esquece. Eu peguei pessoa de tráfego pago na terceira edição que fazia o sold out, que é assim, eventos do Whindersson Nunes, esgotar. Esquece. Não, não. Pessoa, eu peguei a V4 para fazer, que é uma empresa de marketing famosa. Não, não me ajudou nenhuma, somando todas os markets que eu investi digital, com pessoa que falava que era especialista em me ajudar isso, não deu 10 ingressos vendidos. Vai, vamos chutar alto, 20 em todas as edições. Foi muito pouco vindo disso. Então, se você não tem uma comunidade, o maior desafio, respondendo para você, é fazer as pessoas irem no seu evento. Nossa, cara, que legal você compartilhar isso. Que bom, obrigado, eu fico muito grato pela você vir de perto aberto, assim, e essa vida real, né? E, cara, eu queria terminar com uma pedindo para você o seguinte: qual dica você daria para a empresa de software que ela já tem ali o seu grupo de clientes, né? A nossa pequena e média empresa de software espalhada pelo Brasil aí? Acho que tem que ser motivo de orgulho de todos nós, né? Que empreender no Brasil é desafiador. E ter uma empresa de software, eu acho que é uma outra categoria. E se, como diz o Flávio Augusto, uma PME, eu acho que tem mais mérito ainda, e eu concordo com isso. Para pequena ou média software house que nunca fez um evento, está perdendo esse potencial que você mostrou para a gente que você está fazendo. Cara, que dica você daria para o cara começar?
Ele começar a fazer um evento com os clientes dele para aumentar o brand, aumentar, melhorar o relacionamento, ter esses ganhos que a tua empresa teve, né? Porque você fez 6 edições, tem um aprendizado incrível aí, fez um período desafiador. O que que você daria de dica para ele começar? Faria um evento para clientes, como a gente começou. Estou falando assim, com base na minha história. Às vezes tem outras histórias que, né, que tem outros caminhos, né? Mas eu não poderia falar um método que fosse diferente do que eu vivi. Comece fazendo pequenos eventos para os seus clientes. Põe o seu time comercial para fazer ligação, meta de ligação, sabe? Ligação diária. Porque assim, ligar é complicado. Se você não tem esse relacionamento, esquece de, vou fazer lançar no Instagram, não vai vir ninguém, esquece. Tem que ter um processo comercial definido para isso. Meta de ligação e controle de clientes, quem já falou, quem não falou. Começa fazendo um evento com vagas limitadas dentro do seu prédio. Roma, o meu prédio não tem salão comercial da associação da sua cidade. Toda associação tem uma sala comercial que você vai alugar ali por 150 a 300, R$ 400, dependendo da localização. A minha cidade é muito pequena, não tem associação. Tem associação do lado da sua cidade. Se a sua é muito pequena, tem uma outra que pega o seu território. Chega, vai conseguir. Não tem lá. Pega o do Ciesp, pega em alguma associação, porque essas associações, por definição de existência, elas têm salas para serem alugadas. Baixo custo, começa para fazer. O difícil vai ser você levar as pessoas. Quando você pega um lugar e aluga, se você não tiver, você não vai se preocupar com projetor, com microfone, com estrutura de climatização, nada disso. Você só vai ter que levar as pessoas, que isso é o difícil. Pega a sua base de clientes, eu chamo aqui, né? Ouvi alguma vez alguém falando das frutas baixas. Quem já comprou de você é mais fácil escutar você. Começa por eles, roda em todos os clientes. Roma, eu não tenho. E aí você vai ter que ver um tema. Nós temos um baita tema agora para você fazer. Reforma Não, tributária. Uma baita oportunidade de você levar um tema. Não vai ser de reforma tributária, que é um outro tema? Vendas, sobre vendas. Vendas, hoje todo o evento nosso é sobre vendas. Por quê? Porque vendas é universal, todo cliente quer ir. Agora eu vou te dar uma outra técnica, isso aqui é ouro puro. Você embala como o cliente quer e entrega o que ele precisa. O que que é isso? Qual é o tema do evento? Você vai ter que definir um tema principal. O tema é vendas mais todo santo dia. Um exemplo. Você vai definir o tema lá, a frase que vendas online e offline. Vê o tema. E a estrutura, ninguém vai ficar olhando a estrutura do cronograma. Aí você entrega o que ele precisa. E aí o que ele precisa? Você pode falar de precificação, você pode falar de fluxo de caixa. Aí vê o que é interessante para a sua software house. Já estou falando do conteúdo, mas o tema central é a atração. A atração você embala o que eles querem. Toda empresa sai de casa querendo vender mais. Todo empresário. Mas ninguém sai, eu vou sair de casa, quero arrumar meu fluxo de caixa. Eles não vão sair de casa por isso. Eu quero acertar minha precificação. Não vão sair de casa por isso. Então, o que que eu aprendi nesses anos também é isso, é fazer um tema sexy, que a gente chama. Embalado com o que eles querem e eu entrego o que eles precisam. Anota isso, embala com o que eles querem, entrega o que eles precisam. Então, o tema do seu evento só para cliente é sobre vendas. Vendas mais todo santo dia, aí você pode falar que você vai mostrar algumas novidades ou ferramentas sobre isso. E isso é se você não quiser usar a reforma tributária, porque a reforma tributária por si só, eu fiz um evento aqui de reforma tributária, vai ser nessa semana. Quinta-feira, eu vou fazer aqui na empresa. Cara, 3 dias esgotou esgotou as inscrições, sem equipe de venda em cima, só mesmo no grupo WhatsApp e no encerramento dos nossos chamados a gente falava, se inscreva para o evento. Então, porque esse tema por si só já se vende atualmente. Você tem que surfar essa onda. Não quero surfar?
Aí você pega a dica do vendas, embala com o que ele quer, entrega com o que ele precisa, tá? Fez isso, alugou um salão, fez lá, começa com 30, 40 pessoas, já tá bom, já dá para você dar uma sentida. Ah, eu não, Roma, eu tenho 100 clientes. Então começa com 15, com 20, faz uma proporção, pega 10% da sua base, nem isso. Essa é a dica. E aí você põe numa sala ali, todos eles, você se desprendendo para falar para eles. Ah, Romano, ninguém da minha equipe quer falar, eu não falo o seu trabalho. Faz parceria, associação comercial, Sebrae aqui, para alguém falar para os seus clientes. Eu sempre falo, tem que ser o sócio, o proprietário, porque eu não sei se vocês lembram aí da Embratel, que tinha o Ruivinho da Embratel, não sei o quê. Ele saiu, foi falar para outro telefone, de outra empresa de telefone, que ele leva a audiência dele. Aquela propaganda que ele foi construindo para uma telefonia, aí com o tempo estava sendo levada para outra, porque ele vai fazer propaganda do lugar que ele tá, ou que ele fez contrato. Aí imagina se você deixa tudo para um funcionário apresentar. Aí se ele muda de software house, vai para um concorrente, como é que você fica? Ah, não tem concorrente na minha cidade nem região. Beleza, só estou falando dos problemas que podem surgir aí dessa situação. Ou você contrata um palestrante, ou você, empresário, tem que se posicionar. Contrata sim, o Sebrae, às vezes, ele manda palestrante. Eu consigo parcerias com o Sebrae em eventos gratuitos que eles não cobram nada. Então, assim, é só dando um pouco do repertório que a gente tem em eventos, como você estrutura, convida e faz o cronograma aí da situação. Ou seja, mais do que uma dica, vale ouro, vale muito massa, meu amigo. Então, muito obrigado pela dica, pela aula, parabéns pela realização, pelo evento, pelas estratégias. Parabéns por compartilhar. Continua sendo esse cara incrível. Um grande abraço para a tua família. Obrigado pela generosidade de compartilhar. E você vai ajudar, o que você fez aqui vai ajudar muita gente durante muito tempo. Tenho certeza disso. Obrigado mesmo. É isso aí. Qualquer coisa, a gente tem uma palestra de vendas aí que a gente. O Fernandes tem um tema que, poxa, ele fala muito para empresários, só que o que ele fala serve para qualquer empresa. É que ele usa algumas experiências das dores, dos problemas, dos desejos, né, das dúvidas que o dono de software tem. Mas as soluções de processos, de qualidade que ele fala, toda empresa deveria ter. Então, pode ser um parceiro. Não vou falar que eu estou à disposição, mas a gente conversa, né, Fernando? Ah, é, sem a dúvida. Para falar de Então, vendas, aí a gente tem uma noção. então vamos lá, vamos lá. Então, muito obrigado, valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu! Valeu, gente. Até